Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira com Química, Gabriel. Diretamente dos estúdios 2 do canal Educação, titia Dene, tio Renan. Renanzinho debochado, né? É o... Como é que chama? Codinome não. O Dene, a gente falava antes nos MSN, é o Nick. Renanzinho debochado. Quimicamos, meu filho. Alô, Uruçuí, São Francisco do Piauí. O pessoal tava em Bom Jesus, né? Esse final de semana. Massa demais. Gente, eu assisti a aula do Pra Nem na Estrada, a aula do professor Fernando de Matemática, que é aquilo ali, minha gente. Que né, desabando, que é a aula daquele homem ali. Eu aprendi aquele negócio lá dos silos. Gente, que boba. Boba com isso, ele explicando a área. Muito bom. Incrível, muito bom. Eu fiquei, tipo, surpresa. Demais. Oh, meu Uruçuí lindo, meu coração. Bom dia, vocês estão animados hoje? São Francisco do Piauí ficou em primeiro lugar no Interclasse, que massa. Eu era viciada. Matava e morria para estar jogando no intervalo. É que ainda não deu certo as viagens. Mais com pouca, vai dar, mais com pouca. Não, eu era. Não sei se aí em São Francisco do Piauí é assim. O professor liberava lá na escola, na hora do intervalo, aí tinha os dias. Turma A, primeiro ano, né? Primeira série. Segunda série na terça, terceira série na quarta. Aí geralmente a terceira série não jogava. Aí a gente tomava os horários, né? E eu tinha raiva porque o professor, que era tipo o fiscal, né? Da escola, ele ficava lá no intervalo, controlando. Tem a menina aqui na parede, sai Érica, entra Carla. Ou eu ficava com raiva, ela não jogava, ela tinha medo da bola, a bola vinha, ela, ui! Oh, meu Deus do céu, não, eu ficava louca, 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 viciada nos interclasses, as Olimpíadas da escola. Era, tipo, muito bom. Tudo que fosse relacionado a time, a esporte, eu fazia. Maravilhosamente bem. Não, a participação, né? Não que eu realmente, por exemplo, vôlei, eu era péssima de vôlei, péssima. Mas eu ia com um time para poder encher a água, eu era a garota da água. Eu andava com aqueles termo lá, sabe? Enchia a fileirinha um banco, ficava cheio com os copinhos das meninas que estavam jogando. Quando elas acabasse os sete, ou tivesse um tempo, elas beber água, entendeu? Então eu fazia isso muito bem. Era a minha contribuição, entendeu? Então, pessoal, o máximo que vocês puderem participar desses interclasses, desses jogos, é muito bom. É muito bom. Às vezes dá uma confusãozinha, mas até a confusãozinha é bom. Olha aí, Gabriel. Olha aí. Basquete, péssimo. Eu era péssima no basquete. E na natação, meu Deus do céu, eu começava da ponta de lá da piscina. Quando tava no meio da piscina, eu já tava aqui, ó. Era torta, eu nadava torta. Pro canto. Era horrível. Não sei nadar até hoje, tá? É. Ó, pessoal, vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Vai ver todos os tipos de energia envolvida nas transformações químicas. Então, vocês já entenderam que essa representação, tanto por meio de gráfico, tanto por meio de equação química, dá para a gente perceber quando é absorção, quando é liberação de energia. Então, um exemplo. Reagente A, reagente B, produto C, mais calor. Vou botar energia. Aí imagina se essa reação viesse com a energia aqui do lado dos reagentes. Vocês podem me ajudar e dizer quem é
a reação endotérmica e quem é a reação exotérmica? Ó, essa energia foi formada junto com o produto C. A energia está do lado dos reagentes. Isso aqui a gente viu na nossa última aula. Vocês podem me ajudar? Por favor? Na primeira e na segunda. Quem é a endotérmica e quem é a exotérmica? Bora, meu Uruçuí! Quem é a endotérmica e quem é a exotérmica? Ó, na reação 1, a energia está do lado dos produtos. Foi formada energia. A que está do lado dos reagentes é que ele precisou da energia para acontecer. Então, ele ganhou a energia, tá? Então, nesse caso aqui, a primeira é exotérmica. Porque o calor está saindo, ó, a energia, ela está saindo junto com o produto. E a segunda é endotérmica, porque o calor está entrando junto com os reagentes. Você vê que o calor não está saindo, né? O calor está entrando. Então, quando eu digo que é exotérmica, é porque o ΔH vai ser menor do que zero, negativo. E ainda o ΔH vai ser maior do que zero, positivo, tá bom? É invertida, Gabriel. Então, vamos tentar entender quais são os fatores que influenciam, exatamente, que influenciam no valor da variação de entalpia, né? A gente viu que é uma grandeza intensiva, que eu quero apenas o estado inicial e final, que para determinar o valor da entalpia de uma reação, basta você pegar a entalpia final menos a entalpia inicial, ou a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, eu só vou me importar com os estados inicial e final do processo. E aí, alguns fatores que eu for alterando lá ao redor do sistema, vai ter também uma alteração na variação do ΔH, tá bom? Temperatura. A entalpia cresce com a temperatura, logo a variação de entalpia depende da temperatura. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aquele exemplo novamente, A mais B, mais energia, produzindo C. Essa reação aqui, ela gosta de calor. Se ela gosta de calor, quanto mais eu aumentar essa temperatura, mais eu vou ter uma variação de entalpia, porque eu vou produzir mais, vou formar mais produto, mais produto, mais produto. Tá bom? É exatamente isso. Então, veja bem, se você tem uma reação que gosta de calor, que são as reações endotérmicas, endo de dentro, tá? Endotérmica, entrou o calor no sistema. Se você tem uma reação endotérmica, então quando você aumentar a temperatura, essa reação vai ser muito favorecida, porque ela, ó, gosta de calor. Já se você aumenta para uma reação exotérmica, ela não vai ser tão favorecida assim. Mas é importante que você entenda que a temperatura altera o valor do ΔH, tá? Então, você favorece as reações que gostam de calor, né? E nem tanto assim aquelas que são exotérmicas. A pressão é outro fator que altera a variação de entalpia. Bom, mas na entalpia dos sólidos e dos líquidos, não é tão importante, não é tão relevante. Nos gases, aí a gente vê a diferença. Só que a partir de mais de 1000 atm, né? Então, eu vou realmente olhar para os gases
em pressões a partir de 1000 atm. A gente vai ter alteração, tá bom? Então, conforme a gente viu, a maioria das reações ocorrem a pressão de 1 atm ou menor. Então, praticamente a gente não vai ter a pressão atuando mesmo nisso. Agora aqui, gente. Aqui, para mim, é o auge. Por quê? Você sabe que o sólido tem uma energia baixa. E que o gás tem uma energia elevada. Então, a entalpia de um gás é sempre maior que a entalpia de um sólido. Portanto, você pode sim associar a entalpia de uma substância com a sua fase de agregação. Essas mudanças do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa, são mudanças que vão ocorrer com a absorção ou liberação de calor. Se aqui a energia é baixa e aqui ela é elevada, então é porque, nesse sentido, houve processos que absorveram calor. Houve absorção de energia. Certo? Então, houve processos em que tivemos absorção de energia. Então, na verdade, pessoal, o que a gente precisa saber é compreender que as energias são diferentes e dependem do nível de organização, tá? Então, houve absorção de energia nesse sentido. No sentido oposto, obviamente, do gás para o sólido, vai haver liberação de energia. Olha só isso, a entalpia e as fases de agregação. Veja bem, aqui nós temos uma reação chamada de reação de formação da água. Então, reação de formação da água. A reação de formação da água, pessoal, ela ocorre com 1 mol de H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso, e aí ele vai produzir água, certo? Mas, contudo, entretanto, essa água, dependendo de qual estado físico ela for formada, vai ter uma variação de entalpia associada. Eu estou partindo de reagentes gasosos. Se eu for passar para um produto também gasoso, ó, a diferença ela não é tão gritante. Se eu for passar para um produto também gasoso, olha aqui, olha a diferença de energia aqui envolvida. Justamente porque ele está no estado gasoso. E se eu quiser formar água no estado líquido? Bom, se eu quiser formar água no estado líquido, aí eu vou ter que liberar mais energia, porque eu vou ter que mudar de fase de agregação. Eu estou indo de reagentes gasosos para um produto o quê? Para um produto líquido. Então, se a água formada é líquida, eu já vou ter que liberar mais energia ainda do que eu liberei uma água. É pouca, Gabriel, é pouca. Do que uma água gasosa a partir de reagentes gasosos, né? E aí, por fim, se eu quiser transformar em água sólida,
continuo tendo que liberar calor, só que agora muito mais. Por quê? Porque eu quero formar água sólida, partindo de reagentes gasosos. Então, quando eu modifico isso, eu modifico também a entalpia. Eu estou mudando o estado físico, a fase de agregação, para você perceber a fase de agregação da água é determinante para as diferenças entre as variações de entalpia da reação. Como eu já tinha mostrado para vocês, a entalpia no estado sólido é a menor. Então, se eu estou vindo da energia de uma entalpia maior, que é a entalpia do estado gasoso, e desço para cá para um estado sólido, então, com certeza, eu vou ter uma liberação maior. E é isso que está acontecendo aí, tá bom? Vocês estão copiando, Uruçuí? Copiem esse gráfico aí, pessoal. Vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem esse gráfico. É muito importante, tá?
gente, olha aí Baixa Grande do Ribeiro. Eu dei mais tempo. Deu certo, não deu? Ó, vocês entendem que isso aqui é a diferença, né, minha gente? Porque a professora botando, olha. Olha o que a professora bota aqui. Gente do céu. Se a mãe de vocês pegar o caderno, aí vocês dizem que foi você, não foi eu, não. Viu? Não é para dizer que foi eu, não. Eu digo, na aula, eu copiei isso aí. Eu nada, moço. É o menino que tem preguiça. Escrever diferenças. Aí botaram, foi o símbolo de diferença. Entendeu? Não é para me acusar, não, que eu morro negando. As provas na cara e eu morro negando. Olha aí. Entalpia de dissolução que nós falamos na aula passada. Eu até mostrei para vocês que a gente, numa entalpia de dissolução, a gente tem duas etapas. A primeira etapa é a entalpia reticular. Que etapa é essa? É o momento em que você rompe o retículo. Você vai separar cátions e ânions. E aí, depois de você separar, automaticamente, aquelas partículas carregadas, elas vão passar a interagir com a molécula de água. Aí chega uma segunda etapa, que é a entalpia de hidratação. Porque é a energia envolvida na interação. Então, aqui você tem uma absorção de calor e aqui você tem uma liberação de calor. Você está formando uma interação, né? Formando uma ligação, nem que seja intermolecular ou interiônica. Lá na energia reticular, entalpia reticular, a gente está quebrando um retículo, então a gente precisa de energia, certo? E a segunda etapa é a entalpia de hidratação. Então, a entalpia de dissolução, para a gente determinar se a dissolução vai ser endotérmica ou exotérmica, depende muito dessas duas etapas. A primeira, energia reticular ou entalpia reticular. E a segunda, entalpia de hidratação. São processos comuns que acontecem, tá bom? Sempre acontecem. Olha, ó, o conceito, né? Que é bom a gente ler o conceito, mas é bom a gente traçar o nosso, né? A gente conseguir compreender. Então, a entalpia de dissolução, ou calor de dissolução, é o calor liberado ou absorvido na dissolução de um mol de uma substância em uma dada quantidade de solvente em que a variação de entalpia seja máxima. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Vocês já botaram sabão em pó dentro do balde com água e mexeram com a mão? Já fizeram isso? Não, eu quero saber se vocês, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, já fizeram. Agora me diga uma coisa, esquenta ou esfria? Tá fervendo. Misturou o sabão em pó na água, botou o sabão em pó lá no balde e misturou com a mão. Vocês sentiram esquentar ou esfriar a mão? Diz aí. Quero saber. Já fizeram isso, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro? Cadê vocês? Pegar o sabão em pó, jogar lá no balde, na bacia e mexer com a mão. O que que você sente? Sente que esquentou ou que esfriou? O Gabriel diz que esfria. E vocês? Dizem o quê? Eita, vocês aí me abandonaram, né? Vocês ficam aí na escola me abandonando. Só o Gabriel que me respondeu. Pois para você definir essa sensação, gente, quando você sente esfriando, é porque o sistema liberou, aliás, está retirando o calor de você. Então, o sistema vai aquecer.
são de solução endotérmica. Quando você sente que está aquecendo, é porque o sistema está liberando calor para você, liberando para o meio. E aí depois vocês façam um teste hoje, viu? Para vocês me dizerem quinta-feira. O que vocês acham? Quinta não, terça. Ó, um exemplo. Quando você dissolve 1 mol de sulfato de sódio, ó, sulfato de sódio, em 400 mols de água, são liberadas 5,5 quilocalorias. Pode-se dizer que a variação de entalpia é de menos 5,5 quilocalorias por mol. O que é que isso quer dizer? Que essa aqui foi uma dissolução exotérmica. Se você colocasse a mão perto desse sistema, você ia sentir esquentar ou esfriar? Hein? Você. Não, Baixa Grande do Ribeiro, eu estou perguntando que eu quero saber a opinião de vocês. Particularmente, eu sinto esquentar no sabão que eu boto lá de casa. Quando a gente sente esquentar, é porque a dissolução foi exotérmica. Quando a gente sente esfriar, é porque ela foi endotérmica. No caso aqui do cloreto de amônio, quando eu dissolvo 1 mol de cloreto de amônio, eu vou absorver, ó, 4 quilocalorias de calor. Isso quer dizer que a minha dissolução endo. Certo? É uma dissolução endo. É sim, hoje tem monitoria, meus amores. Hoje tem monitoria, certo? De 4 não, a doida. 4 às 6 é com Titio Técio na biologia. E comigo, a partir das 18 horas, de 18 às 20. Inclusive, hoje, não, isso aí olha, Gabriel, isso aí é relativo. Por isso que eu perguntei, Baixa Grande do Ribeiro, vocês acham que esfria ou esquenta e tal, não sei o quê. Perguntei de você. Por isso que a gente não deve dizer, o tempo tá quente, aconteceu aí, soltou quintura, porque essa história do calor, a sensação térmica que a gente tem vários fatores aí. Muitas vezes a temperatura aqui, por exemplo, máxima para hoje, se não me engano, tá 34 graus ou é 36. Não, era 34. E a sensação térmica de 36 graus Celsius. A sensação térmica é como você se sente em relação a esse clima, né? Porque tem a ver com a umidade também e outros fatores. Então, você achar que esquenta, você achar que esfria, isso é muito relativo. Não é discutível, sabe? Bom, então voltando a dizer, o Gabriel me lembrou aí, foi muito legal. A gente tem a monitoria. Hoje a gente vai falar de ácidos e bases. Então, se você tiver dúvida ainda, eu vou explicar bem devagarzinho ácidos e bases, porque é muito cobrado no Enem, tá? Então, a gente vai falar sobre essa classe de compostos inorgânicos, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos, mas o foco hoje é ácidos e bases, tá? O foco hoje é ácidos e bases. Quero que você saia conhecendo os principais ácidos, as principais bases e as suas aplicações, que é muito importante, tá bom? BR Obró, meu filho. Meu filho começou que os IP já estão tudo floridos, já estão caindo as flores. Aí os especialistas disseram que vai ser o pior, sei lá, BR Obró. Uma parada assim, muito louca. Uma parada muito doida. Eu tenho medo de acontecer igual aqueles fogos dos pântanos, sabe? Não sei se vocês já viram falar nisso, que é uma combustão que acontece naturalmente, porque tem muita matéria orgânica nos pântanos, e aí eles praticamente pegam fogo por nada. Então a gente tá assim, daqui a um dia. Do nada, ou fulano morreu de quê? Não,
Foi autoignição. Porque a quintura é grande demais, moço. Não é pareia, não. Quem é a Daísa, gente? Quem é a Daísa? É Daísa ou Daísa? É Daísa, mulher, me dá uma dica o que é que eu faço com essa franja. Olha, tu tá vendo, mulher? Como é que o cabelo cresce desse jeito? Olha, totalmente distante, olha, Daísa. Fora do contexto. Você vê que tá fora do cabelo, né? Tem nada a ver, mas é assim mesmo. A gente tenta esconder. Me dá uma dica aí, direto de Baixa Grande do Ribeiro. O que que eu faço com ele? Além de tacar gel para no final do dia ele continuar arrebitado. Por favor, me ajuda. Daísa, no fundo do coração. Me ajuda, tá? Eu espero contar com você. Tô brincando, gente. Ó, bora lá. Muita atenção. Muita atenção. Como há dissoluções endotérmicas e exotérmicas, a entalpia de dissolução ela pode assumir valores positivos ou negativos, dependendo da natureza da solução. Então, o que a gente tem que ver é que existem sim dissoluções endotérmicas ou exotérmicas. Bora, copiem isso daí. 2 minutinhos para vocês copiarem. Vamos lá. Pronto, né? Vem cá, vocês sumiram mesmo por quê? Eu, hein? Bora, agora nós vamos fazer é questão, menino. Agora nós vamos fazer é questão, viu? Não quero vocês parados, não. Vou dar tempo, cada questão vou dar um tempinho. Bom para a gente poder responder participando. Essa daqui é bem facinha, tá? Vocês estão aí? Primeira coisa. Tem alguém aí? Hein? A mãe de quem? Gabriel? Baixa Grande do Ribeiro? Uruçuí?
Quem mais, Renanzinho, que tá com a gente aí? Ou pelo menos tá dizendo que tá com a gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o povo. Bonfim, qual é essa cidade? Bonfim, gente. Miguel Leão, Colônia do Gurgueia. E recebeu em Bom Jesus Próximo o pré-ENEM, né? Massa! Galera, é o seguinte, eu preciso da participação de vocês. Cadê os mediadores, meus amigos mediadores? São importantes nesse momento, viu? Não esqueçam que a aula é criteriosa, é importante, porque tem no Enem, tá? Vocês estão na escola, não pode relaxar assim, não. A gente brinca aqui para não ficar chato para vocês, porque eu entendo também. Mas a gente não pode relaxar, pessoal. Olha, eu quero contar com os esforços dos professores mediadores para estarem sempre aqui presentes, participativos com a gente, tá bom? Logo, logo tá chegando as provas, né? E aí, o negócio pode ficar feio. Viu? Não gosto dessas conversas chatas, não. É só para vocês, ó, se ligarem. Bora fazer exercício, bora. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão, água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, resumindo aqui, eu quero saber quem é exotérmico e quem é endotérmico. 3 minutinhos, Renan.
Olha aí, menino Gabrielzão. Quem é rei nunca perde a majestade, né, Gabriel? Muito bem, cara. Olha uma chama de combustão completa aqui, perfeita. Tá aqui. Essa queima, que é o gás queimando, toda queima, ela é o quê? Toda queima é o quê, pessoal? É um processo exotérmico. Porque quando você está queimando madeira, você sente o quê? Você sente a quentura perto, né? Fazendo a fogueira. Então, quando você se aproxima da fogueira, você sente aquela quenturona. Então, você está sentindo muito calor ali, porque está sendo liberada muita energia, porque é uma combustão, e toda combustão envolve liberação de calor, que é a liberação de energia, correto? É um processo exotérmico, pessoal. Processo exotérmico, processo que é a liberação de calor. Então, o primeiro é exo, com certeza. Então, de duas, uma, ou é a letra A ou é a letra B. Agora vamos avaliar a outra assertiva. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre a boca desse fogão. Tá aqui a água fervendo, borbulhando. Essa água fervendo, gente, essa água fervendo é um processo endotérmico que está passando do líquido para o gasoso, tá? Processo endotérmico. Se ela é um processo endotérmico, isso quer dizer o quê? Que ela está absorvendo calor. Como ela está absorvendo calor, que é esse calor liberado pela queima da chama, pela queima aí do gás de cozinha, por essa chama, né? O isotérmico é quando não há troca de calor. Perdão, quando não há mudança na temperatura, tá? Um processo isotérmico, a gente vai falar sobre isso na terceira série nesse mês de setembro, viu? Não modifica a temperatura durante o processo, né? Não modifica a temperatura durante o processo. Ok? Beleza? Então, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Gabarito letra B. Deu certo? Entenderam? Alguma dúvida? Valeu pela pergunta, Gabriel. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me avisem. Olha essa daqui. As reações de hidrólise de alquenos, que é o mesmo alceno, pessoal, viu? Quando você vê assim, alqueno, é a mesma coisa de alceno. Os alcenos são muito usados na indústria para obtenção de álcoois, né? Por exemplo, sob condições adequadas, é possível obter etanol a partir da reação representada. Ó, isso aqui é líquido. Veio foi um aqui. C2H4, que é o acetileno, né, ou eteno, mais H2O líquido, produzindo etanol, com uma variação de entalpia aqui, girando em torno de menos 42 kJ por mol. De cara, eu já posso afirmar que isso aqui é uma reação exotérmica, né?
Vocês conseguem perceber, pessoal? Vocês estão na sala de aula? Esse sinalzinho de menos indica que o calor foi liberado, ou seja, o processo é exotérmico, tá bom? É um processo exotérmico. Agora, sabendo que a entalpia de formação da água é menos 286. Então, eu tenho aqui o acetileno, aí eu preciso da entalpia de formação dele. Deixa eu botar aqui, peraí. A variação de entalpia, turma, de uma reação, ela vai ser entalpia final menos a entalpia inicial. A entalpia final numa reação química são os produtos. A entalpia inicial em uma reação química são os reagentes. Então, vejamos aqui. O ΔH da reação eu já tenho, que é esse. Então, ó, menos 42. Igual a entalpia final, quem é? A entalpia dos produtos. Quem é a entalpia dos produtos? É o que ele está perguntando. Que é a entalpia de formação do etanol. Menos a entalpia inicial. Quem é a entalpia inicial? É água menos 286 mais 52. E agora, como é que eu saio dessa? Não pode esquecer o 52, hein, Gabrielzão? Como é que eu saio dessa? Eu vou só dar 2 minutos para você organizar esse cálculo aí. 2 minutinhos, bora. Então, olha só, é fazendo tudo com calma que a gente consegue as coisas. Eu vou repetir aqui o menos 42 igual entalpia final, que vai ser a do etanol, né? Eu resolvo logo o que tem no parêntese, não é isso? Então, deixa eu resolver logo o que tem aqui no parêntese.
Menos 286 mais 52. Gente, era a mesma coisa que pegar 52 menos 286, tá? A gente fica, né, Gabriel? Muito bem. A gente fica aqui com menos 234 dentro do parêntese. Só que menos com menos, mais, não é isso? Menos com menos é mais. Então, a entalpia final mais 234. E aí, eu vou passar o 234 para lá. Só que agora ele vai negativo. Menos 42, menos 234, que é igual à entalpia final. Tu tá devendo R$ 42, tu pede emprestado mais 234. Tu tá devendo muito. Isso, Gabriel. Muito bem, cara. Aí você vem aqui, entalpia final, que é a entalpia do etanol, C2H5OH, que é igual a menos 276 kJ por mol. Gabarito, letra E. Tá vendo? Aí muda o sinal. Matheus Gomes. Seja bem-vindo, Matheus. Você é de qual escola, meu amor? Tá aqui a variação de entalpia. Certo? Beleza. Belezura, belezura. Tá aí. Aí eu tenho reações do jeito que a gente acabou de fazer no início da aula. Lembra? Eu vou colocar aqui o modelo novamente. A mais B produzindo C mais energia. Quando a energia estiver do lado dos produtos, nós temos que tipo de reação? Reação o quê? Reação exotérmica. Se o calor, a energia, está do lado dos reagentes, ó, energia do lado dos reagentes, eu tenho uma reação endotérmica. Então, eu tenho uma reação endotérmica. De posse disso, o que você pode me dizer sobre todas as equações? Aí, a primeira, eu vou só classificá-las, tá? A primeira, a energia está onde? A energia está depois da seta. Ó, você marca a seta. Tá aqui a setinha. Tá aqui a seta e a seta. Tá depois da seta, ó. A energia tá depois da seta, então o processo é exotérmico. A segunda reação, cadê a energia? Na segunda reação, a energia está antes da seta, ó. A energia está antes da seta. Quando isso acontece, é porque eu tenho um processo endotérmico, certo? A terceira, o calor está onde? Do mesmo jeito, antes da seta. Se está antes da seta, é porque ele é
um processo endotérmico. Ele gosta de calor. É fanzaço do calor. E essa última, o calor tá onde? Ó, do lado dos produtos. Então, aqui eu tenho um processo exotérmico. Então, eu tenho duas exotérmicas, que é a primeira e a última, e duas endotérmicas, que é a segunda e a terceira. Essas equações, elas vão dizendo, nas alternativas, algumas características, que nós vamos deixar para fazer já, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, quando a gente retornar desse rápido intervalo, que é importante para vocês irem se organizando, e eu dou uma paradinha só para tomar uma água, tá bom? Então, aguardem que até já a gente está retornando para continuar essa questão aí, tá? Beijo para vocês, até já!